Bom dia, pessoal. Professor Roberto aqui. Vamos para nossa aula número 15. Estamos quase fechando o primeiro caderno, né? Apenas mais uma aula após essa e seguimos para o caderno 2. Então, vocês acompanham aí, como está descrito no slide, página 65. A pauta de hoje é o simbolismo. Nós vamos entrar em mais uma escola literária forjada no verso, como nós vimos com o parnasianismo na última aula, né? Só que o simbolismo ele vai se opor completamente às situações ligadas ao parnasianismo, né? Que nós vimos ser uma escola literária extremamente focada na estrutura do verso, em que para o poeta apenas a perfeição formal era a grande motivação da escrita. No simbolismo, nós vamos perceber que há um retorno, àquela condição do eu presente nos versos, de maneira profunda, assemelhando-se até ao que nós tivemos com a segunda geração do romantismo, né? Enquanto o parnasianismo tinha como lema a arte pela arte, o simbolismo vai retomar elementos em que a presença do eu se faz absurdamente necessária. Eu peço que vocês relevem os sons além da voz, os barulhos que vocês possam ouvir. Eu estou gravando de casa, como não tem isolamento acústico aqui, eu fui para o lugar mais tranquilo, mas mesmo assim, os sons à volta ainda vazarão em algum momento, tá? Mas vamos lá. Movimento literário, tá? Surge na França também no século XIX e vem em oposição ao que nós vimos dentro do campo do realismo, né? E aí vocês podem entender essa oposição ao realismo partindo, né, daquela condição da objetividade, da análise, né, daquela visão cientificista, de certa forma, que nós tivemos para o período, né? A gente fala realismo, mas a gente também engloba nessa condição o naturalismo e essa objetividade também, né, segue para o parnasianismo, tá? Então, nós tivemos aí todo esse momento, né, em que a literatura se fez versada na análise, quando a gente relembra pautas ligadas ao realismo e ao naturalismo. Espero que ainda esteja na memória de vocês todas as questões de observação da sociedade, aquilo que foi dividido em observação psicológica, quando a gente fala de realismo, e observação patológica, né, ou biológica, enfim, quando nós citamos o naturalismo, né, e tudo isso muito focado na visão positivista, né, cientificista, em que nós tínhamos a premissa de que só as verdades científicas deveriam ser, né, levadas em consideração. Essa oposição vai surgir por algumas razões, né, falando de simbolismo já, que nós vamos definir ao longo dos próximos slides. O autor que inaugura o período, né, a primeira obra de grande relevância para o simbolismo, é assinada pelo Charles Baudelaire, né, o livro intitulado As Flores do Mal. Então, a partir desse livro, aquilo que nós passaríamos a ter como simbolismo toma forma. Aqueles que passam a seguir essa proposta, né, que é chamada uma proposta baudelariana, né, os baudelarianos, o estilo de Baudelaire, passam a ser conhecidos como decadentistas. E aí são justamente esses seguidores do Baudelaire, né, a partir dessa obra dele, que passam a ser, né, os primeiros simbolistas
na Europa. E aqui no Brasil o simbolismo chega, e chega muito parecido com o simbolismo europeu. Eu estou citando isso porque nós vimos, por exemplo, que durante o parnasianismo, quando nós chegamos aqui no Brasil, algumas questões que envolviam características do parnasianismo, europeu, elas vieram para cá, claro, mas os poetas brasileiros incluíram algumas situações que não necessariamente surgiram com o parnasianismo europeu, O parnasianismo à brasileira, certo? Tinha as suas particularidades. Já o simbolismo não. O simbolismo vai trazer, para cá a sua percepção, a sua condição de criação poética, e os poetas brasileiros seguirão à risca. Aqui está a capa do livro do Charles Baudelaire, As Flores do Mal. Então nós já vamos perceber a partir dessa condição, a descrição de alguns panoramas da obra, que há sim uma similaridade com o que nós vimos, ali à época do romantismo da segunda geração, como por exemplo o amor, a morte, o tédio, que são características presentes no período romântico para a segunda geração poética. Nós também teremos outros temas, outras situações relacionadas, como a queda, a expulsão do paraíso. Nós vamos ver que há uma religiosidade presente na, na percepção simbolista da construção dos versos. Então, nós vamos ter, falando especificamente da obra do Charles Baudelaire, um retrato, das mazelas do espírito humano. E aí é a primeira situação interessante, que a gente pode memorizar sobre o simbolismo, que é essa visão negativa, essa visão pessimista sobre a vida, sobre as questões que envolvem o eu. E isso tem uma resposta, certo? Que nós vamos entender ao longo da aula. Por que surge essa visão? Ela se desenvolve, ela retoma o passo, ela passa a ser inspiração, entre aspas, mote para a construção poética. Aqui nós temos um poema do Charles Baudelaire, Nós já podemos ver que dentro do plano estrutural nós já não temos um soneto, mas isso não quer dizer que o soneto não faça parte da construção poética do simbolismo. Sim, o soneto faz parte, mesmo tendo o soneto a sua condição intimamente ligada ao processo parnasiano, pelo que nós já sabemos, a questão que envolve a estrutura do verso parnasiano, mas há o soneto simbolista também, que vai ter a estrutura do soneto clássico, mas terá a diferença do plano temático, o plano de construção, relacionado àquilo que é motivo para a construção do verso. Tá? Mas aqui nós temos um poema que não é um soneto. Nós vamos perceber que a questão da liberdade de construção poética, que é uma pauta que nós vimos também chegar com o romantismo, você, enquanto poeta, ter a devida liberdade de construir os versos, não necessariamente seguindo um padrão de estrutura, tá? E isso é importante para o simbolismo, porque o simbolismo é visto como a porta de entrada para o que passaria a ser a visão do verso para o modernismo. O modernismo que vai, sobretudo na primeira geração, levar a sério, condicionar isso como grande, percepção
da liberdade de ser escritor, seja em verso, seja na prosa, não ter a necessidade de seguir padrões, né? Padrões de cunho conservador, padrões, né, de cunho estrutural dentro daquilo que se notabiliza enquanto clássico, tá? O contexto histórico, e aí vem a resposta por que o simbolismo tem esse tom de pessimismo, esse tom negativo. Vamos entender, o contexto histórico nos dá essa resposta. Já ali na virada do século, nós temos algumas situações que trazem, né, um temor imenso para a sociedade. Aquilo que se prometeu durante o século XIX, com todas aquelas teorias, todos aqueles movimentos ligados a diversas áreas do conhecimento, certo? Como o que eu já citei há pouco, né? O positivismo, o darwinismo, enfim, o determinismo e tudo aquilo que a gente, de certa forma, viu durante as aulas anteriores. Esses movimentos, né, que até certo ponto prometiam, entre aspas, uma condição de evolução, de progresso para a humanidade, esses movimentos eles não responderam aos anseios, eles não trouxeram essa condição, né? As correntes materialistas e racionalistas, né, que estão descritas aqui, que eram a visão, eram as situações, melhor dizendo, que dominavam o cenário social, elas não responderam aos anseios. O progresso não veio da maneira que foi prometido, nós não tivemos, né, o avanço da sociedade voltado àquilo que parecia, né, ser certo, né? O que vai acontecer é, sim, né, um progresso, uma industrialização burguesa, mas nós sabemos que com tudo isso, né, nós também tivemos o caos, né? Progresso e caos estão ali interligados, tá? Enquanto mais rápido a sociedade historicamente evoluiu dentro do plano estrutural materialista, né? A desordem também foi no mesmo passo, né? Porque nós sabemos, como nós vimos, por exemplo, na visão positivista, né? A condição daquilo que é modelo, daquilo que é comprovado cientificamente. Então, isso seria, né, essa condição seria necessária para as coisas darem certo, mas a questão é que nem tudo, como nós também discutimos, está dentro desse padrão, né? A sociedade é heterogênea, a sociedade ocidental, por exemplo, vive em condição de classe, né? Nem todo mundo é rico, nós temos uma quantidade imensa de pessoas que são pobres, enfim. É, existem diversas situações que acabam não sendo adequadas àquilo que se idealizava por várias razões. E o que passa a acontecer é, dentro de um período até curto, né, quando as animosidades entre as grandes potências que crescem, né, economicamente e também se tornam potências bélicas, o que acontece são guerras, né, destruição, morte. Então, tudo em prol da hegemonia, seja ela econômica, seja ela territorial, né? Então, o que nós temos é uma luta, né? Como fecha aqui o slide, por mercados, enfim, crescimento econômico capitalista, tá? Então, quando essas questões elas passam a existir no contexto mundial, o pessimismo, a visão pessimista vem à tona também.
né? E é isso que leva o simbolismo a ser esse momento, né? Em que há essa visão negativa, essa visão pessimista das situações que envolvem o ser humano, entre outras coisas. E aí o que é que nós vamos ter enquanto características, né? Oposição ao racionalismo, materialismo e cientificismo, né? Acabei falando bastante sobre isso no slide anterior. E aí nós vamos entender que é justamente essa condição, né, de oposição ao materialismo e ao cientificismo que vai levar o simbolismo a ser uma escola literária versada a partir da ideia dos símbolos, né? Nada é concreto, nada é certo, nada é palpável. E aí, mais uma vez, a gente tem ali uma visão, uma percepção que se assemelha à segunda geração do romantismo, porque nós vamos perceber que essa condição do escapismo, né, ligada à morte, a questão da espiritualidade, a questão de ver, né, aquilo que é descrito dentro dos versos, sempre envolto em névoa, sempre, né, disforme, nada palpável. Essa é uma maneira de você escapar dessa condição materialista, dessa condição, né, objetiva, materialista, irracional, né, ou racionalista, enfim, que estava para a condição anterior, né, voltando a realismo, naturalismo e parnasianismo. Negação desses valores, né, do realismo e naturalismo, o misticismo, religiosidade, sublimação, né? Então, quanto mais você pudesse escapar da realidade, quanto mais você pudesse propor uma condição que estava, né, além da condição humana material, né, sublimar essa condição era pertinente ao período. Linguagem fluida e musical, o simbolismo tem uma relação de proximidade grande com a música, nós vamos perceber isso dentro dos versos, né? Até incitação à música, mas quando não, a métrica do verso, o uso de figuras de linguagem como a aliteração e a assonância marcam musicalmente os versos, né? Para quem não lembra, a literação é a repetição de sons consonantais dentro dos versos, e a assonância é a repetição de sons vocálicos dentro do verso. Então, isso vai aparecer bastante nos versos simbolistas, tá? A aproximação da poesia e da música, já falei sobre isso, né? Acabei de indicar essa situação. E aí lembrar que além da aliteração, além da assonância, né, nós vamos ter um ambiente sinestésico presente também, né? A sinestesia, mais uma vez, para quem não lembra, é a figura de linguagem que vai trazer, né, vai levar, melhor dizendo, para o verso uma percepção ligada aos sentidos, né? Falar de cor, de cheiro, de toque, então, isso volta, né? Isso está presente no verso simbolista também, além, né, das figuras de linguagem que eu já citei, e outras estarão presentes também, como metáforas, né? E aí vale a revisão, caso vocês não lembrem do conceito dessas figuras. Valorização da espiritualidade humana, né? E combinações sonoras e sensoriais, que é justamente, né, essa percepção da figura sinestésica, né, da sinestesia dentro dos versos, tá? No Brasil, nós temos o início do simbolismo marcado pela publicação de duas obras, Missal e Broquéis, né, do poeta brasileiro Cruz de Souza, que é o grande representante do período, né, junto a Alfonso de Guimarães. Um interessante dessas duas obras é que o Cruz de Souza já quebra um paradigma, né, do verso clássico,
que é construir um livro de poemas em prosa, né? Poesia em prosa, né? Que é Missal, tá? E aí o título da obra também já faz uma alusão à religiosidade, né? Para quem participa do rito católico, para quem é católico, sabe que missal é aquele folheto lá, aquela revistinha, não sei, não especificar o tipo de publicação ali, mas é aquilo que a gente recebe para acompanhar o passo a passo, né, do rito católico. E broquel é um escudo pequeno, né, é uma das designações para a palavra, né? E aí a palavra está no plural, enfim. Cruz e Souza, né, que nós vamos saber um pouco mais sobre a obra dele já já. Vamos lá. Precursor do simbolismo, certo? Nascido em Florianópolis, um homem preto em origem, né? E isso vai sim representar muita coisa na obra do Cruz e Souza, né, por diversas razões, entre elas, como não seria diferente, o racismo estrutural envolvendo, né, a sua condição, um poeta extremamente importante, né, um homem, né, brilhante para aquilo que se propôs, tanto que se vocês procurarem alcunhas sobre o Alfonso de Guimarães, vocês vão encontrar alcunhas do tipo o Dante Negro, Cisne Negro, enfim. Sempre condicionado como um poeta maravilhoso, um poeta de uma obra fantástica. Mas, né, viveu, como todo homem negro que vive na sociedade, as agruras do racismo, né? Da vergonha do racismo. Então, a obra é marcada pela musicalidade, tudo aquilo que o simbolismo, né, já nos indica em característica, né? Musicalidade, espiritualidade, né? Nós temos as temáticas individualistas, a presença do eu, satânicas, sensuais também. Então nós temos várias obras assinadas pelo poeta, né? E o interessante, a gente aprofunda um pouco mais sobre a obra do Cruz de Souza, nós percebemos que ele tem uma fixação pela cor branca, né? E isso será representado ali dentro dos versos, né? Aí nós já lembramos da figura de linguagem que eu citei há pouco, que é a sinestesia, e aí nós vamos ver o quanto essa fixação pela cor branca aparece, né? Representada por termos e expressões dentro dos versos do Cruz de Souza. Olha aí, né? Resumindo a obra do poeta. Sua obra caracteriza-se pela presença de angústia e do sofrimento humano. O que se observa é busca de uma transfiguração, né? Transfigurar. Veja que tudo está relacionado a essa ideia de não pertencer a um campo de materialidade, de objetividade, né? Busca da essência e o abandono da matéria. Em sua obra notamos a preocupação formal herdada do parnasianismo, tanto que nós vamos ver, né, que há sonetos diversos assinados pelo poeta, mas seus temas, que aí vem a oposição, né, à visão parnasiana, giram sempre em torno dos mistérios da vida e da morte. E aqui Antífona, poema super conhecido do Cruz de Souza. E aí nós já percebemos, né, nos primeiros versos aquilo que eu citei há pouco sobre a sinestesia marcada por uma fixação à cor branca, né? Quando
o poeta propõe nos versos. Ó, formas alvas, brancas, formas claras, de luares, de neves, de neblinas. Percebam que, ao mesmo tempo, né, essa condição sinestésica e citação à cor branca, né, ou né, a ambientes de formas claras, está presente na condição sinestésica, mas eu também tenho as aliterações presentes, né? Nós percebemos que há uma repetição do fonema F, né? Aí representado na letra F, né? Nós também temos assonâncias com a letra A presente, tá? E toda aquela questão de não termos uma forma indicada, né, materialmente falando, vista dentro do campo objetivo, né? Ele fala de formas alvas, brancas, e aí vai a luares, neves, neblinas, e logo depois, né, concretiza a situação que eu acabei de falar. Vai falar de formas vagas, fluidas, cristalinas, né? E assim nós vamos indicando as características do simbolismo aí presentes, melhor dizendo, na obra, na poesia do Cruz de Souza. O outro representante é Alfonso de Guimarães, né? Está aí para o simbolismo, né? Importante para o período, né? Foi relevante para o simbolismo como Cruz de Souza foi. E suas obras são marcadas aí. A sua obra é marcada, melhor dizendo, por características como religiosidade, o misticismo, a espiritualidade e a acessibilidade, né? Mais uma vez percebemos que a ideia de construir o verso dentro de uma condição de escapismo, né? De fuga da realidade, do materialismo, entre outras situações aí ligadas à objetividade, está presente na obra do poeta, né? É tão importante que foi para a construção do verso simbolista. O Alfonso de Guimarães, ele tem pautas interessantes a serem aprofundadas, né, sobre a vida. Ele passou por traumas e isso influenciou bastante a sua poesia. Ele apaixona-se por uma prima chamada Constança Guimarães, que é filha do Bernardo Guimarães, é uma prima dele, filha do escritor Bernardo Guimarães, para quem não lembra, é escritor romântico, né? A Escrava Isaura, a obra mais conhecida do Bernardo Guimarães, só que essa paixão do Cruz de Souza não, perdão, do Alfonso Guimarães, morre de tuberculose aos 17 anos. E isso marca a vida do Alfonso Guimarães. É uma guinada gigantesca na vida do, do poeta. Eu não vou me aprofundar tanto, porque não vai perder o foco da aula. E aí, para fechar essa condição, ele segue, casa-se, tem, né, uma família numerosa, e a primeira filha do Alfonso Guimarães ele batiza com o nome de Constança, em homenagem a esse primeiro grande amor da vida dele. Só que, tragicamente, a filha do Alfonso Guimarães também morre, é ainda bebê. E aí o Alfonso tem, né, dentro dessa condição, uma vida marcada por tragédias e que vai, claro, influenciar em algum ponto, né, em diversas condições e possibilidades, né, dentro dos seus versos simbolistas, a presença
dessas pessoas queridas e amadas que se foram na vida dele. Aqui um soneto, né? Eu não vou fazer a leitura para não delongar demais, ainda temos as questões para bater, tá? E aí entender, né? Fizemos a leitura desse soneto, nós vamos entender que a estrutura clássica, 2 quartetos e 2 tercetos, versos decassílabos, só que agora o que é que nós temos? Nós temos as características simbolistas. Se notarmos já no título, nós temos uma sinestesia, é soneto do aroma, né? Então, nós vamos aí ter o ambiente dos versos voltados à questão simbolista, né? Não vou repetir quais, mas estejam sempre prontos para analisar os versos simbolistas dentro daquelas situações que nós vimos há pouco, né, em características relacionadas. Aqui mais alguma citação sobre o Alfonso de Guimarães, né? Versos do poeta. Hão de chorar por ela os cinamomos. Cinamomos é uma espécie de árvore, murchando as flores ao tombar do dia, dos laranjais onde caíram os pombos, lembrando-se daquela que os colhia. Antigamente, versos que falam da ausência de alguém, né, em uma metáfora sobre a questão das lágrimas, né, e do choro, né, dos cinamomos. Aí nós temos uma outra figura de linguagem interessante, né, que é a personificação, a prosopopeia, atribui a seres que não possuem características, em sua maioria humanas, ou né, características que não possuem, que é o ser destinado à condição não a possui, normalmente, né? Enfim. Aqui a dica de repertório. Nós temos lá inteirinho no YouTube, se vocês se interessarem. É muito interessante essa obra, O Poeta do Desterro. Nós vamos ter aqui as questões envolvendo o Cruz de Souza, no que é colocado entre aspas aqui, 34 estrofes visuais, e vão das situações ligadas às paixões, às situações ligadas à condição social, racial, intelectual, e até chegar na condição do poeta e o final da sua vida, tá? Vale a pena conferir quem, né, queira se aprofundar um pouco mais na vida do poeta, do Cruz de Souza. Galera, vamos bater essas questões aqui. Não teremos tempo para análise, eu vou apenas ler as questões e a gente vai ver o gabarito e depois vocês comparam com as respostas que vocês escolheram, tá? Texto 1. Siderações. Para as estrelas de cristais gelados, as ânsias e os desejos vão subindo, galgando azuis e siderais noivados, de nuvens brancas e amplidão vestindo. Num cortejo de cândidos alados, os arcanjos, as cítaras ferindo, passam das vestes nos troféus prateados, as asas de ouro finalmente abrindo. 2 etéreos turíbulos de neve, claro incenso aromal, límpido e leve, ondas nevoentas de visões levanta. E as ânsias e os desejos infinitos vão com os arcanjos formulando ritos da eternidade que nos astros canta. Versos do Cruz de Souza. Texto 2. Um meme. Hoje acordei arte simbolista.
místico, sensível, intuitivo e vivendo em uma realidade alternativa. E o texto 3, um poema do Olavo Bilac, né, um soneto do Olavo Bilac, intitulado A um Poeta. Longe do esteril turbilhão da rua, Beneditino escreve, no aconchego do claustro, na paciência e no sossego, trabalha e teima e lima e sofre e sua. Mas que na forma se desfaça o emprego, do esforço e trama, viva se construa, de tal modo que a imagem fique nua, rica, mas sóbria, como um templo grego. Não se mostra na fábrica o suplício do mestre, e natural o efeito agrade, que natural o efeito agrade, sem lembrar os andaimes do edifício, porque a beleza gêmea da verdade, arte pura, inimiga do artifício, é a força e a graça na simplicidade. Vamos ver o que se quer. Com base nas características do simbolismo e do parnasianismo no Brasil, e após a leitura dos textos 1, 2 e 3, assinale a alternativa correta. Gente, eu vou mostrar o gabarito, que é a letra B, certo? Que nós temos aqui. Os simbolistas priorizaram a linguagem com o intuito de provocar experiências sensoriais no leitor. Lembrem-se, né? Sensoriais ligadas à sinestesia, né? E aí nós vamos ter o quê? Cores, cheiros, formas, tudo que esteja ligado aos sentidos, tá? O texto 1 apresenta a linguagem figurada, com referências cromáticas, né? Galgando azuis e siderais noivados, de nuvens brancas e amplidão vestindo. A repetição do fonema S. Isso quer dizer o quê? Né? Que nós temos a aliteração presente. Para as estrelas de cristais gelados, as ânsias e os desejos imprime musicalidade aos versos. Então, eu li, né, acentuando o fonema S para a gente perceber a presença dele dentro, tá, dos versos, tá? Então, depois, se vocês perceberam alguma outra alternativa que, na visão de vocês, poderia também ser a resposta durante as aulas, nós discutimos. A segunda questão, mais uma vez, nós temos um poema, agora um soneto do Cruz e Souza. Silêncios, largos silêncios interpretativos, adoçados por funda nostalgia, balada de consolo e simpatia, que os sentimentos meus toma cativos. Harmonia de doces lenitivos, sombra, segredo, lágrima, harmonia, da alma serena, da alma fugídia, nos seus vagos espasmos sugestivos. Ó silêncios, ó cândidos desmaios, vácuos fecundos de celestes raios, de sonhos no mais límpido cortejo. Eu vos sinto os mistérios insondáveis, como de estranhos anjos inefáveis, o glorioso esplendor de um grande beijo. O comando diz: a análise do soneto revela como tema e recursos poéticos, respectivamente. Então, nós temos letra D como resposta, a apresentação da condição existencial do eu lírico, marcada pelo sofrimento, em uma abordagem transcendente. Assonâncias e aliterações reforçam a sonoridade dos versos decassílabos, né? E aí nós temos as figuras relacionadas, né? Como já discutimos, assonâncias e aliterações e versos decassílabos, porque se trata de um soneto e a condição existencial, né, que reforça a presença do eu dentro do verso simbolista, o sofrimento presente e tudo isso que está para o verso simbolista, como nós já estudamos durante a aula. Vamos à próxima. Violoncelo. Chorai, arcadas do violoncelo, convulsionadas,
pontes aladas de pesadelo, de que esvoaçam brancos os arcos, por baixo passam, se despedaçam, no rio os barcos. Camilo Peçanha, autor dos versos, olha aí. Os poetas simbolistas valorizaram as possibilidades expressivas da língua e sua musicalidade. Aprofundaram a expressão individual até o nível do subconsciente. Desse esforço resultou quase sempre uma visão desencantada e pessimista do mundo. Nas estrofes destacadas, deixa eu ler de novo aqui que eu me perdi. Nas estrofes destacadas do poema Violoncelo, as características do simbolismo revelam-se e aí nós temos a resposta já marcada, né? Letra D, temática do texto, retomada da vertente sentimentalista do romantismo. Tá? Lembra do que eu falei no início lá? O simbolismo vai flertar ali, vai trazer à tona ambientes que eram, né, que foram representativos durante o romantismo, né, sobretudo para a segunda geração, certo? Gente, nós temos mais algumas questões. Eu não vou bater todas porque o vídeo, né, vai ficar muito longo e aí vai ficar difícil de passar para vocês. Respondam as outras questões e lá no grupo mesmo, ou caso vocês se sintam à vontade, podem passar as dúvidas no meu privado que eu respondo prontamente, ok? Bons estudos e até breve. Valeu. Deixo um abraço para todos.